Na designação dessa semana do Vem Segue-me, me deparei com algumas coisas que me deram uma ideia do que falar para vocês. E eu vou me ater ao capítulo 8 de Alma, onde eu pude perceber algumas coisas que podemos fazer como membros missionários e membros apoiadores da obra missionária. Se vocês acompanharem comigo e lembrarem da história, quando Alma saiu de Meleque, ele havia tido um grande sucesso na cidade de Meleque, ele se dirigiu à terra de Amonia e lá ele foi rejeitado pelos amonitas. E estava saindo triste da cidade por não ter tido nenhum sucesso, por ter sido expulso. Até que, quando ele se dirigia para a cidade de Arão, um anjo apareceu para ele e disse a ele que ele tivesse bom ânimo, que o Senhor tinha uma obra para ele, que ele voltasse à cidade de Amonia, mas por um outro lugar. E ao retornar, já um pouco mais animado, ele encontrou um homem naquela cidade, né? E diz assim a Escritura: sentindo-se faminto ao entrar na cidade, disse a um homem, né, esse homem que ele encontrou ali: darás algo de comer a um humilde servo de Deus? E o homem disse-lhe: sou nefita e sei que és um santo profeta de Deus, porque és o homem de quem um anjo numa visão disse: tu o receberás. Portanto, vem comigo para a minha casa e repartirei contigo o meu alimento. E sei que serás uma bênção para mim e minha casa. E aconteceu que o homem recebeu em sua casa. E o homem chamava-se Amoleque, e trouxe pão e carne e colocou diante de Alma. E aconteceu que Alma comeu o pão e fartou-se. E abençoou Amoleque e sua casa, e rendeu graças. E no versículo mais à frente diz que: e agora, Amoleque, por me haveres alimentado e recebido, és abençoado. Então essa é a primeira coisa que nós podemos aprender, né? Como ser membros apoiadores da obra missionária. Existem muitas coisas que nós podemos fazer, mas uma das coisas que eu tenho me preocupado é que a gente seja um pouco mais amoroso, um pouco mais cuidadoso com os missionários, que são o nosso alma para a gente que vem. E eles estão enfrentando, são jovens que têm enfrentado as mesmas dificuldades que a Alma, de rejeição, às vezes de tristeza. Talvez tenham feito algum jejum, tentando melhorar o seu desempenho na obra, mas ainda assim são rejeitados e às vezes ficam desanimados. E precisam que nós, que somos as famílias da ALA, sejamos um apoio para eles. Então, recebê-los em nossa casa, receber essas moças que têm se esforçado para fazer o melhor que podem com o que têm, principalmente nesse período agora de pandemia do coronavírus, tem sido um desafio maior para elas para pregar o Evangelho. Então nós podemos ser esse tipo de membros apoiadores. Quando recebemos em nossas casas ou quando estivermos apoiando, dando alimento a eles, que possamos fazer o melhor que nós pudermos, né, para que eles tenham algum tipo de conforto, para que sejam confortados em seus problemas. Essa tem sido uma grande preocupação que eu tenho, sendo um missionário retornado, alguém que passou pelas próprias aflições, né, na missão. Eu reconheço que são jovens que precisam do nosso apoio e que podemos receber muitas bênçãos em nossa casa devido a esse tipo de apoio. Nós temos recebido os missionários em nossa casa para almoçar conosco. Não estou pedindo que ninguém faça dessa forma, né? Mas tem sido uma grande bênção escutar as mensagens que elas têm dado para nós em nossa casa, as orações que elas fazem pedindo para que nossa família seja abençoada, e meu coração enche de gratidão por poder ajudar nessa parte da obra. E uma outra coisa que me chama a atenção, que é como podemos ser membros missionários, não é? A Amoleque, além de alimentar a alma, também desejou, depois de um tempo, sair para pregar o Evangelho junto com Alma. Na verdade, não se espera de nós, como membros missionários, que a gente saia por aí para pregar o Evangelho e seguir os missionários onde quer que eles forem e encontrar os não-membros para compartilhar o Evangelho com eles. Mas a gente pode fazer algumas coisas como membros missionários da mesma forma como, por exemplo, a Bis, né, que estava lá como uma serva dos lamanitas, e ao perceber uma ocasião e uma oportunidade de pregar o Evangelho,
as Escrituras dizem que ela soube que era o poder de Deus e que ela correu de casa em casa para falar daquele grande poder de Deus que estava acontecendo ali entre os lamanitas. E é esse correr de casa em casa e esse senso de urgência que nós temos que ter na obra missionária que vai nos ajudar a ter sucesso como membros missionários. Nesse período agora, os missionários têm usado muito as tecnologias, né, as redes sociais para pregar o Evangelho, e de nós é pedido apenas que nós desempenhamos um pouco desse trabalho ao compartilhar o conteúdo que eles produzem, que nós possamos curtir as suas páginas, curtir suas postagens, compartilhar nas nossas redes sociais, para que eles tenham um alcance maior ao encontrar as pessoas. Uma outra forma também é recebendo os missionários em nossa casa, ou virtualmente ou presencialmente, para compartilhar com eles os pesquisadores da nossa bênção do sacramento e de nossa mensagem que temos em nosso lar. Tivemos na semana passada uma grande oportunidade de estar com as missionárias e 4 pesquisadores que estiveram conosco virtualmente. E foi uma experiência fantástica, tivemos um espírito muito gostoso e nos ajudou a sentir o amor de Deus por nós, pelos missionários e também por aquelas famílias que estavam conosco de forma remota. Então eu quero fazer um convite a cada um de vocês, um convite que eu faço a mim pessoalmente, para que cada um de nós seja membro apoiador e membro missionário, que possamos dar o melhor para o Senhor nessa obra. Tudo que nós pudermos fazer, que possamos colocar nas mãos do Senhor como ferramenta eficaz para ajudar aqueles que Ele chamou para pregar o Evangelho. Sei que a sua família será grandemente abençoada quando agir dessa forma, quando trouxer o seu melhor para oferecer ao Senhor no que diz respeito a essa obra. Prometo que ao pregar o Evangelho, ao participar ativamente da obra de Deus e pregar o Evangelho, a sua família será abençoada, você poderá ter um Espírito do Senhor mais fortemente em seu lar e poderá receber a alegria de saber que é um membro missionário. Certamente você gostaria de compartilhar com seus amigos e às vezes talvez sinta-se triste porque você fala com uma pessoa e ela não aceita. Quero dizer para você que quando você abre a boca, você já teve sucesso na pregação do Evangelho. A Alma e a Moleque, na cidade de Amonia, apesar de todo o esforço e tudo isso que o Senhor fez, como nós vimos agora, tiveram muito pouco sucesso. E ainda assim, os poucos membros que se batizaram foram queimados, junto com as Escrituras. Só sobrou a Moleque. Então, apesar de a gente achar que não está tendo sucesso, quando nós abrimos nossa boca e compartilhamos o Evangelho, já temos 100% de sucesso. O que acontece com aquela pessoa, com o nosso amigo, depois que a gente fala com ele, é entre ele e Deus. Nós não temos qualquer poder sobre isso. Então, o meu convite é que sejamos membros apoiadores e membros missionários, que possamos abrir nossa boca, compartilhar com nossos vizinhos, compartilhar em nossas redes sociais, para que a gente possa participar ativamente da pregação do Evangelho. E seremos grandemente abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.